Nosso assunto ainda é a importância da Bíblia, é a sexta mensagem, computando que nós falamos no início do ano. Começamos uma série no início do ano, paramos, voltamos a ela novamente. No domingo passado nós celebramos o Dia da Bíblia e na ocasião nós dissemos que o nosso alvo, um dos nossos alvos para a igreja, é que cada um dos seus membros, cada um dos que se congregam conosco, leiam esse livro diariamente, ouçam o que ele diz, meditem no que ele diz, memorizem o que esse livro diz. E a razão para isso é muito simples. É porque eu e você não podemos ter uma vida vitoriosa se não o fizermos diariamente. A Bíblia é um livro para ser lido todos os dias. É isso que nós aprendemos nas suas páginas. Eu vou pedir que alguém, por gentileza, desliga aqui. Obrigado. A Bíblia ensina isso do início ao fim. Já temos dito que uma das maiores evidências disso está no fato de que a Bíblia é um livro de repetição. E uma coisa extraordinária é o fato de que a Bíblia repete de várias formas, de várias maneiras, os mesmos princípios, os mesmos ensinos, a mesma palavra. Então, Deus quer que nós estejamos sempre lendo-a, meditando nela, para que essas verdades sejam internalizadas e sejam internalizadas cada dia. Na semana passada, nós vimos, no domingo à noite, como a Bíblia veio a existir. Hoje, nós trazemos uma nova pergunta. Como podemos saber que os homens que escreveram a Bíblia fizeram-no inspirados pelo Espírito de Deus? Primeiro, os próprios escritores da Bíblia declararam que o fizeram por inspiração de Deus. A primeira evidência disso está no fato do testemunho do apóstolo Paulo acerca das Escrituras. 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Há uma afirmação aí categórica: toda a Escritura é inspirada por Deus. Que Escritura é inspirada por Deus? A que já existia no tempo de Jesus, no tempo do apóstolo Paulo, e que foi citada por Jesus e pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Pedro. Mas nós temos o testemunho do apóstolo Pedro acerca do que ele viu, do que viram os que estavam com ele, e acerca das Escrituras. 2 Pedro 1, 16 a 21. Eu aconselho vocês a não deixarem de trazer a Bíblia, porque muitas vezes você pensa, vai projetar ali, eu não preciso trazer a Bíblia. Precisa sim, porque nós não vamos projetar mais todos os textos. Existem textos muito compridos e eu não vou mais citar. Eu vou só citar a referência quando o texto for curto, eu coloco ali. Senão, você vai ter que abrir a Bíblia e acompanhar se quiser. Se não, preste bem atenção no que eu vou ler. Mas 2 Pedro 1, 16 a 21, ele diz assim: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo,
Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Em outras palavras, não estamos falando de algo que ouvimos dizer, que alguém contou. Não. Nós estamos falando de algo que vimos, algo que presenciamos. Não estamos falando de uma fábula, de um conto, estamos falando de uma verdade, porque nós vimos, nós presenciamos. E ele diz, o testemunho dele, ele recebeu honra e glória, é uma referência a Jesus, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que diz: este é meu filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz, a voz de Deus em relação ao Filho, vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. É uma referência à experiência que tiveram Pedro, Tiago e João com Jesus no Monte da Transfiguração. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Agora ele cita as escrituras do Velho Testamento, porque ele está mostrando que elas se cumpriram na vida de Jesus. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Ele está pedindo que nós prestemos atenção às Escrituras e deixemos que o Espírito de Deus nos traga luz, até que, como um dia escuro, em que a luz vai brilhando cada vez mais, até que se torne dia perfeito no nosso coração. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Ninguém colocou o que queria, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Nós temos também o testemunho de Pedro acerca das epístolas do apóstolo Paulo. Epístolas que não estavam compiladas, não estavam reunidas num só livro como nós temos hoje no Novo Testamento, ou junto com a Bíblia, mas ele diz assim, na 2 de Pedro, capítulo 3, versos 15 a 18: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu. Ele está escrevendo algo que Paulo também já tinha escrito, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele diz, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas. Em outras palavras, as suas cartas são bem identificáveis, falando nelas desses assuntos que ele estava falando nos versos anteriores. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. Por que ele coloca isso? Pedro era um homem iletrado, inculto, e ele tinha dificuldade de ler as epístolas de Paulo. E não só ele, mas muitos outros que talvez tivessem, devido ao grau de instrução que tinha. Porque o apóstolo Paulo era um homem culto, um homem intelectual, e ele escrevia de acordo com a cultura que tinha. Não para tornar as coisas difíceis, mas porque ele escrevia coisas profundas. E é preciso, para a Bíblia, muitas pessoas veem, não entendi. Tá, e aí? Aí eu não leio mais. Quando você não entender, feche os seus olhos e faça a oração que o salmista fez no Salmo 119, 18. Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Faze-me entender. O apóstolo Paulo orou, pedindo que Deus desse espírito de sabedoria e de revelação, para que nós pudéssemos compreender a vontade de Deus e tudo aquilo que Deus quer nos fazer saber. Então é importante que nós entendamos isso. Mas ele escreve, ele diz, suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, verso 16, as quais os ignorantes e instáveis torcem. Pessoas que
gostam de polemizar, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. As pessoas que são zombeteiras e que gostam de ridicularizar as escrituras, os irmãos sabem que muitas pessoas conhecem a Bíblia, mas não creem nela. Conhecem-na para criticar, para zombar, para distorcer. É isso que ele está dizendo. Mas ele diz que essas pessoas estão fazendo isso para a própria destruição delas. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Permaneçam firmes, crendo nas Escrituras, buscando entendê-las e trazer luz, pedindo a Deus para trazer luz sobre o que você vê. Ele diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória para sempre, agora e para sempre. Amém. Um dos propósitos das Escrituras é levar-nos a conhecer o Senhor Jesus. Por que é importante conhecer a Jesus nas Escrituras? Porque Jesus veio para ser o modelo, e a vida cristã só pode ser vivida se Jesus a viver em nós. E o que impede que Ele viva? Eu e você. Ele já vive em nós pelo seu Espírito, a vida dele já está em nós, e o que impede que essa vida saia? Aí vem quebrantamento. O que é quebrantamento? Quebrantamento é quando a sua vontade é quebrada para que a dele que está aí, ansiosa para sair, saia. Quem impede a ação do Espírito e do Senhor na minha e na sua vida não é outra pessoa senão eu e você. É a minha mente, são os meus argumentos, é a minha razão. Então eu tenho que conhecer o Senhor, e quanto mais eu conhecer dele, mais eu vou liberar espaço para ele. Eu vou saber que é ele, vou saber que aquilo que eu quero fazer não é necessariamente o que ele quer que eu faça. Voltando à pergunta, como podemos saber que os homens que escreveram a Bíblia fizeram inspirados pelo Espírito de Deus? Em segundo lugar, através do cumprimento das profecias feitas do nascimento, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Existem inúmeras profecias, mais de 600 profecias no Velho Testamento. Nós vamos citar poucas, apenas algumas. Nós temos, por exemplo, uma muito conhecida e muito citada por ocasião do Natal, que fala do nascimento de Jesus. Isaías 7,14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Por que é que eu coloquei a profecia e não coloquei a interpretação? Porque eu vou ler a interpretação, eu vou ler o cumprimento da profecia, e você vai, à medida em que eu leio, você pode comparar com a profecia e ver se bate. Convém que você saiba também que o Velho Testamento, como já dissemos em mensagens anteriores, foi na sua maioria escrito no hebraico. E a leitura que você faz do Novo, do Velho Testamento, é uma tradução do hebraico para o português. Mas as citações no Novo Testamento são uma tradução do Velho Testamento em hebraico para o grego. Então, quando Jesus cita as Escrituras, ele cita as Escrituras no grego. Pedro cita as Escrituras no grego, porque era a língua que se falava, era a língua compreensível a todos. Então, as palavras não são, muitas vezes, exatamente letra por letra, mas a essência é a mesma, como vocês vão poder ver. Então, a profecia está aí,
Vamos ver o cumprimento. Mateus 1, 20 a 23. Apareceu-lhe um anjo do Senhor, apareceu aqui a José em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. E aí vem a citação: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então, o que é que o anjo está dizendo a José? Olha, o que está acontecendo com Maria é o cumprimento daquilo que o profeta Isaías profetizou. E cita o texto de Isaías do grego. Outra profecia acerca do nascimento de Jesus está em Miqueias capítulo 5, a partir do verso 12. Diz assim: mas tu, Belém Efrata, Belém Efrata é o nome de Belém. Todo mundo fala, a Bíblia muitas vezes fala de Belém, mas o nome da cidade é Belém Efrata. Mas tu, Belém Efrata, embora pequeno entre os clãs, entre as famílias de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Literalmente está escrito desde os dias da eternidade. Então, suas origens são desde os dias da eternidade, falando da pré-existência de Jesus como Deus, que a origem dele é divina. Vamos ver o cumprimento dessa profecia em Mateus 2, 4 a 6. Herodes está inquirindo para saber onde é que Jesus, o rei dos judeus, ia nascer, para poder mandar matá-lo, porque ele temia que ele pudesse vir a ser atingido no futuro, os seus descendentes, porque se vai nascer um rei, eu sou rei, então ele vai tomar o meu lugar ou dos meus descendentes. Mas o texto diz: tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então, nós vemos a citação da profecia, mostrando onde. E se você continuar a ler o texto, você vai ver que Jesus nasceu lá e que foi encontrado lá por aqueles que estavam passando por ali, que eram os reis, os 3 reis. Nós temos outra profecia agora já acerca do ministério de Jesus e do que antecedeu o ministério de Jesus, João como precursor de Jesus. A profecia Isaías 40: uma voz clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Essa é a profecia. O cumprimento está em Mateus 3:3. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Quando é que ela se cumpriu? No ministério de João Batista. Outra profecia, ainda essa com relação ao ministério de Jesus. Isaías 9:1: contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali. Zebulon e Naftali eram
as tribos que ficavam mais ao norte, eram as tribos mais pobres no tempo de Jesus, e eram onde moravam os galileus. E Jesus viveu lá durante muito tempo, ministrou lá durante muito tempo, e grande parte dos apóstolos eram de lá. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios. Jesus nasceu em Belém, mas ele viveu a maior parte do seu ministério na Galiléia. Na Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Como raiou essa luz? Com a presença de Jesus, com as ministrações de Jesus. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Aliás, eu acho que eu troquei as bolas, né? Troquei? Eu li a profecia, agora que eu vou ler o cumprimento. Para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Isso está escrito em Mateus 4, 14 e 16. Mas nós temos uma profecia que fala sobre a morte de Jesus. Não é a única. Isaías 53 descreve em detalhes o sofrimento de Jesus, mas não é lá que nós vamos agora. Salmo 22, verso 18. A profecia sobre o que fariam com as roupas de Jesus depois dele ter sido crucificado. O Salmo diz assim: dividiram as minhas roupas entre si, lançaram sortes pelas minhas vestes. Agora vamos ver o cumprimento disso em João 19, versos 23 e 24. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros, vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram só sobre as minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Outra profecia com relação à morte de Cristo e a sua crucificação. Salmo 34 diz assim: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Vamos ver o cumprimento dessa profecia na vida de Jesus. João 19, 35, 36. Aquele que o viu, João falando do que ele viu. Disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Então nós descobrimos que isso está escrito no Salmo em referência a Jesus, e que se cumpriu, porque nenhum dos seus ossos se quebrou. Os irmãos sabem que foram para quebrar as pernas. Bom, primeiro quebraram as pernas dos 2 ladrões que foram crucificados, um ao lado de um lado e de outro, onde Jesus foi crucificado. Isso era feito para apressar a morte do crucificado.
para que ele morresse rapidamente, porque os corpos não deviam permanecer na cruz depois de posto o sol. Então, quebraram as pernas de um lado e o outro do outro. Quando foram para quebrar as pernas de Jesus, constataram que ele já tinha morrido, então não quebraram as suas pernas. Outra profecia é Zacarias, capítulo 12, acerca também da morte de Jesus. E derramarei sobre a família de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito, ou espíritos, referindo ao Filho de Deus, o espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Onde está o cumprimento dessa profecia? João 19, 36, 37. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. O verso 37, como diz a Escritura no outro lugar, olharão para aquele que traspassaram. Olharão para aquele que traspassaram. O povo todo contemplou Jesus ali sendo crucificado e exposto à vergonha pública. Profecia da sua ressurreição, no Salmo 16, verso 8: sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. O cumprimento disso está em Atos 2, 25 a 28, mas eu estou sentindo o desejo de ler um pouquinho antes. Atos 20. Atos 2, 25, mas vamos começar um pouquinho antes. Verso 24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele diz Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Agora eu vou acrescentar o verso 29. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. O seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes no seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito prometido e derramou o que vocês veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor. Isso é outra coisa. Então, é o cumprimento das Escrituras. Como podemos saber que os homens que escreveram a Bíblia fizeram inspirados pelo Espírito de Deus? Terceiro,
o testemunho de Jesus a respeito da inspiração das Escrituras. João 5,39, ele diz: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Então, Jesus está dizendo que são as Escrituras, referindo-se às Escrituras do Velho Testamento, que davam testemunho a respeito deles. Quarto lugar, o testemunho de Jesus a respeito do cumprimento das profecias feitas a seu respeito nas Escrituras do Velho Testamento, Mateus 26, 53 a 56. É aquele episódio que Pedro corta a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, e então Jesus diz para ele: você acha que eu não posso pedir a meu pai? Ele manda Pedro colocar a espada na bainha de volta. Ele diz: você acha que eu não posso pedir a meu pai? E ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Se eu mandar vir uma legião de anjos, se eu não vou para a cruz, se a Escritura não se cumpre, o propósito de Deus não se cumpre. Naquela hora Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando o templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Eu não estou citando, mas existe uma profecia que diz que todos os iriam abandonar. Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Isso está dito no Velho Testamento. Outro texto relacionado a isso, Lucas 4, 16 a 21. Jesus foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está citando Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O que Jesus fez depois de ler esse trecho? A profecia continua, mas o cumprimento era só até aí. O outro cumprimento restante se daria depois. Então ele citou só aquilo que estava se cumprindo. Então ele fechou o livro, na realidade fechou o rolo do livro do profeta Isaías, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. É Jesus dando testemunho de que as escrituras se cumpriram na vida dele. Lucas 24, 25 a 27, ele lhes disse: como vocês custam a entender? Bom, é Jesus falando com seus discípulos depois da sua ressurreição. Os irmãos conhecem a história daqueles dois discípulos que estavam a caminho de Emaús, iam tristes, falando: já é o terceiro dia. Ele diz que Jesus foi crucificado e estavam se lamentando por causa disso. Jesus se põe do lado deles e começa a conversar com eles como se fosse um forasteiro, e eles não reconhecem Jesus porque não estavam esperando que Jesus aparecesse ali ressuscitado para eles. E ele lhes diz: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória?
e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Aliás, eu preciso ver aqui se eu estou falando disso é o caminho de Emaús mesmo? Então tá. Agora outro trecho a partir do verso 44 até o 48. Aí Jesus está com todos os discípulos. Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Vejam aqui a importância de nós pedirmos a Deus para abrir o entendimento. Jesus abriu o entendimento deles, eles puderam entender as Escrituras. E lhes disse: está escrito, Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu vou parar por aqui. Tem mais coisa, mas eu vou parar por aqui. Uma das maravilhas das Escrituras é que o velho não contradiz o novo, nem o novo contradiz o velho. Mas o novo confirma o velho e o velho confirma a veracidade do novo. De Gênesis a Apocalipse, a Escritura é uma só. Ela não diz coisas divergentes nem contraditórias, mas elas se confirmam através dela mesma. Isso se torna importante quando nós entendemos que as Escrituras foram escritas ao longo de 1500 anos, por mais de 40 pessoas diferentes, em 3 continentes, e vieram a se tornar um único livro. Você deve amar esse livro. Você deve amar quem providenciou tudo para que você tivesse isso nas suas mãos hoje. E quem ama o Senhor tem que amar a sua palavra. Quem ama o Senhor tem prazer em saber o que Ele tem a dizer para você. Não caia na bobagem, na tolice de dizer: eu já li a Bíblia uma vez, já li 2, já li 3. Não importa se você tenha lido 20. Eu não já pedi a conta de quantas vezes eu li a Bíblia. Mas todo dia que eu leio a Bíblia, eu recebo luz, entendimento, compreensão. E muitas vezes eu me deparo com textos que parece que eu nunca tinha lido antes. Eu e você precisamos ler esse livro todos os dias, precisamos meditar nele e buscar em quem mandou que eu lesse e observasse a graça para observar, porque se Ele mandou eu fazer, Ele vai me dar graça. Nenhuma pessoa pode obedecer esse livro senão pelo Espírito de Deus. Ninguém pode obedecer esse livro se não tiver antes entregue sua vida a Jesus.